A lei orgânica do DF, como você pode ver, ela tem essa parte introdutória que vai ser exigida na sua prova, principalmente a parte de valores fundamentais e de objetivos prioritários. E logo em seguida, o próprio edital delimita para a parte de organização administrativa do DF, que é um tópico dentro do título maior, organização do DF. E provavelmente nós teremos então alguma questão ali sendo formulada também, por isso cuidado com aquele detalhe. No mais, não adianta você estudar tópicos da legislação mais avançados, mais à frente, né, de uma forma através de leitura de lei seca, quando o seu conteúdo programático não está exigindo. Até porque as outras duas leis, especialmente a Lei 840, é muito extensa. Então você precisa otimizar um pouquinho o seu esforço, otimizar um pouquinho o seu tempo. Mas eu quero te dar uma dica aqui fundamental. Além de ler os dispositivos que nós indicamos no bloco anterior, seria interessante que você também fizesse leitura na Constituição Federal sobre o que fundamenta a edição da lei orgânica em si. Eu já vi isso sendo cobrado. Por exemplo, qual é o quórum para aprovação da lei orgânica? Qual é o quórum para aprovação dessa lei que é a norma básica do Distrito Federal? Isso está na Constituição Federal. Então, eu acho muito importante você dar uma olhada nisso e também fazer uma pequena revisão acerca do poder constituinte, né? Principalmente no tópico que trata do poder constituinte decorrente. Mas eu não vou entrar nisso, porque com certeza será objeto de abordagem pelo professor na aula respectiva de Direito Constitucional. Tranquilo? Então, feitas essas considerações finais acerca da lei orgânica, vamos avançar para a análise da maior norma em termos de extensão que vai ser cobrada na sua prova, que é a Lei Complementar Distrital 840 e suas alterações. Bem, essa lei trata do regime jurídico dos servidores públicos do DF e, consequentemente, boa parte dela vem do direito administrativo, que você estuda, né, em disciplina apartada. Inclusive, está dentro do seu conteúdo programático, além da legislação. Mas, quando o edital ele coloca o tópico de legislação cobrando isso, o que ele vai querer de você é o conhecimento sobre a literalidade da lei, principalmente alguns detalhes que possam ser explorados em questões objetivas. Por exemplo, a parte que trata de licença e afastamento, a parte que trata de provimento de cargo público, mas especialmente, atenção, especialmente porque, de fato, de forma estatística, é a que mais cai, a parte de regime disciplinar. E aí, não basta apenas conhecer a Lei 8.112, que é aquela que todo mundo estuda para concurso, é preciso saber a Lei Complementar 840, porque ela vai ser cobrada em sua literalidade, e ela possui diversos trechos que são diferentes em relação à Lei 8.112, tá bom? E é claro que a banca vai ter uma preferência por explorar exatamente esses trechos. Vamos, então, analisar a Lei Complementar Distrital 840, reforçando que você pode encontrar aqui pontos em comum com o que o direito administrativo já abordou aí na aula específica. Vamos lá. Como nós já falamos, a lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos civis, da administração direta, das autarquias e das fundações de direito público do DF, tá? E, é claro, também dos órgãos relativamente autônomos do DF, como é o caso da Defensoria, tá? Cuidado, por que não envolve sociedade de economia mista e empresa pública? Porque são pessoas jurídicas de direito privado e ali não é um regime estatutário, mas sim um regime seletista. A abrangência dessa lei vale apenas para administração direta, autarquias, fundações e órgãos autônomos que possuem, né, este regramento jurídico especial. Para os efeitos da lei, servidor é aquele que ocupa cargo público. Esse regime estatutário, portanto, abrange quem ocupa cargo público. Cuidado, porque, como você já deve saber do direito administrativo, o cargo público pode ser exercido tanto na modalidade efetiva, não é? Esse que você está em busca, você vai passar a ocupar um cargo efetivo, mas também existe o cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Tanto o cargo efetivo como o cargo em comissão são regidos pela Lei Complementar 840. Marcílio, assim, pensei que cargo em comissão era seletista. Não é.
O regime do cargo em comissão é estatutário e a Lei Complementar 840 rege o cargo em comissão. Olha aí, ó. O artigo 3º prevê que cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público, que é assim considerados. Os cargos devem ser criados por lei, com denominação própria e subsídios ou vencimentos pagos pelos cofres públicos. Veja aqui, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. O provimento em caráter efetivo é feito mediante concurso público, que é o que você está em busca. Após 3 anos de exercício do estágio probatório, você adquirirá estabilidade, só podendo ser demitido mediante avaliação periódica de desempenho, que não vai poder, porque nós sabemos que não tem uma regulamentação ainda, logo você só poderá por meio de processo administrativo e disciplinar. Artigo 41, parágrafo 1º, né, da nossa Constituição. Lembre-se, né? A avaliação periódica de desempenho ainda não está regulada, então só por meio de PAD, processo administrativo disciplinar. Seguindo, o artigo 4º prevê ainda que a investidura, no caso de provimento efetivo, depende de aprovação em concurso, que é o que nós acabamos de falar, enquanto que o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Lembrando que ele deve se destinar sempre à atribuição de direção, chefia e assessoramento, né? Cargo em comissão a gente fala que é de nomeação e exoneração ad nutum, porque independe de motivação também. As funções de confiança, por outro lado, são privativos, como você sabe, né, de servidor efetivo e destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Marcílio, qual a diferença entre cargo em comissão e função de confiança? Bem, para isso, eu sugiro que você faça a leitura da Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 5, né, que você estuda no direito administrativo. A diferença é que o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, podendo ser inclusive de uma pessoa externa à administração pública. Você nomeia qualquer pessoa, mas a função de confiança não. A função de confiança é só para quem é ocupante de cargo efetivo. Por exemplo, você passa para analista e lá dentro da administração pública surge lá na defensoria uma função de chefe de unidade. Você passa a ter essa função comissionada se a autoridade te nomear. Lembrando que, embora a função comissionada seja para servidor efetivo, ela também é de livre nomeação e exoneração, tá? Cuidado com isso. O artigo 7º prevê, então, os requisitos para se ocupar um cargo público. E aqui nós temos o seguinte: nacionalidade brasileira, nato naturalizado, gozo de direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Requisitos para exercício do cargo muito próximos, né, ao que nós temos na Lei 8.112. Parágrafo 1º prevê que a lei poderá estabelecer requisitos específicos para alguns cargos públicos, como de vez em quando existe, e que o provimento de cargo público por estrangeiro deve observar o que está disposto em lei federal, tá? Artigo 5º, parágrafo 3º da 8.112 também. Então, cuidado, né? Estrangeiro pode ocupar cargo público? Lembre-se, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição prevê que sim, mas nos termos da lei. Então é importante ter isso em mente, né? A lei faz a regulação. O artigo 11 ainda prevê que as normas gerais sobre concurso público serão fixadas em lei específica e que o concurso é de provas ou de provas e títulos conforme dispuser a lei do respectivo plano de carreira. Interessante, hoje há uma tendência nos concursos em se exigir a parte de títulos, não é? Você está vendo aí, no seu caso, uma tendência, inclusive, para cargos que não são ali os principais dentro da organização, né? A defensoria tem uma carreira de apoio e mesmo nessa carreira de apoio se exige título. Isso está acontecendo em outros concursos também, às vezes até de tribunais, analista, técnico. Essa tendência é inclusive algo que provavelmente vai se repetir nos futuros concursos. O artigo 12 prevê que o edital de concurso tem que reservar pelo menos 20% das vagas para serem preenchidas por pessoas com deficiência, desprezada a parte decimal. E o parágrafo 1º, que a vaga não preenchida por pessoas com deficiência reverte-se para provimento dos demais
candidatos. Então, se os 20% não forem preenchidos, vai para ampla concorrência. O parágrafo 2º ainda prevê que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, mas a pessoa ela pode entrar com recurso em caso de decisão denegatória com suspensão da contagem do prazo para a posse. Ponto muito importante, tá? Não sei se você está percebendo, mas a compreensão, o entendimento sobre a lei específica é isso, é a leitura integral da lei, entendendo as suas particularidades. Nesse caso aqui, então, a pessoa que está concorrendo à vaga de pessoa com deficiência, ela deve comprovar a sua condição antes da posse. E se eventualmente não for deferido, se eventualmente ele tiver algum problema, ele pode, então, recorrer. E isso já foi cobrado em prova, só para que você veja, né? De vez em quando eu vou trazer alguma coisa. Ó. Trouxe uma situação aqui em que Vivian é uma pessoa com deficiência física apta para trabalhar, desde que realizadas determinadas adaptações compatíveis com sua deficiência. Vivian realizou as provas de concurso no cargo para investidura no DF. Em conformidade com a Lei Complementar Distrital 840, que dispõe sobre o regime, a deficiência de Vivian e a compatibilidade para as atribuições são verificadas. Acabamos de ver, não é? Antes da posse, sendo que, se houver vaga reservada não preenchida, será reservada para os de provimento em geral, ampla concorrência. Então, artigo 12, parágrafo 1º e 2º, para que você veja que esse dispositivo é cobrado na prática. Sempre vou trazer uma outra coisinha, né, para que você perceba o âmbito de incidência disso no concurso. E eu sei que, às vezes, né, fazer a leitura da lei seca, compreender, estruturar, discutir, debater, a gente às vezes fica com um certo receio, mas é importante persistir, porque a parte de legislação especial é uma parte onde você vai gabaritar, tá bom? Vamos seguir aqui, ó, o artigo 13. O concurso público tem validade de até 2 anos, a qual pode ser prorrogada uma única vez por igual período na forma de edital. Isso é conformidade com a Constituição, que já prevê. Só que vê, no período de validade do concurso público, o candidato aprovado deve ser nomeado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo na carreira. Então, se já tem um concurso com prazo de validade em vigor, aquele aprovado, ele assume com prioridade em relação a novos concursados, também observando a Constituição. Parágrafo 2º, o candidato aprovado em concurso público no prazo de 5 dias, contados da publicação do ato de nomeação, aqui uma especificidade da lei, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação. Então, você foi aprovado, por exemplo, né, no seu concurso, e aí você não sabe se quer assumir agora. Você pode pedir o reposicionamento para o final da lista. Olha que interessante, né? Previsão expressa. Na verdade, a prática que já existe nos concursos em geral, aqui expressa na Lei Complementar 840. Vai para o final da fila, tá? A nomeação, então, se faz através de 2 formas. Provimento efetivo e comissão. E o candidato, olha aqui, consolidando o entendimento do Supremo, o candidato aprovado no número de vagas previsto no edital tem direito à nomeação para o cargo para o qual concorreu. Né? Nós sabemos que existe uma diferença entre direito subjetivo à nomeação e mera expectativa de direito. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal prevê em seus julgados que, no caso de aprovação em número de vagas, há o direito subjetivo à nomeação. Diferente de quando é cadastro de reserva, em que só há expectativa de direito. O Supremo já tinha decidido isso e o parágrafo 2º da Lei Complementar 840 prevê expressamente. Então, se um edital prevê lá 30 vagas e você é aprovado dentro das 30, você tem direito subjetivo à nomeação, podendo inclusive impetrar mandado de segurança ou ajuizar uma ação para ver acolhido o seu direito, obrigando o poder público a te nomear. Tranquilo? Dando sequência aqui, ó, o artigo 16. Aqui nós temos a vedação à prática do nepotismo, que consta tanto lá da Lei Orgânica do DF, há uma previsão expressa, eu falei que ia mencionando agora, lá no artigo 19, parágrafo 9º, e outros também dispositivos correlatos, nós temos a previsão expressa de vedação ao nepotismo na lei orgânica, o que se repete na Lei Complementar 840. O artigo 16 prevê aqui que é vedada a nomeação para o cargo em comissão ou designação para a função de confiança do cônjuge, companheiro ou parente por consanguinidade até o 3º grau ou por afinidade
do governador, do vice-governador na administração pública direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo, de deputado distrital na Câmara Legislativa e de conselheiro, auditor ou procurador do Ministério Público no Tribunal de Contas. Então, essa é uma regra muito semelhante, né, à súmula vinculante número 13 do STF, tá? Que vale a pena você ler e, consequentemente, esse artigo 16 também será cobrado. O artigo 16 ainda prevê que essas vedações se aplicam no caso de designação recíproca. Não sei se você já conhece essa expressão, essa reciprocidade de nomeação, e também no caso de relação homofetiva. Nem precisava dizer isso, mas o dispositivo trouxe de maneira expressa. Essa reciprocidade, para quem não conhece, né, é chamada de nepotismo cruzado, tá? Nepotismo cruzado, que também é proibido pela legislação. Tranquilo? Então, cuidado. O nepotismo comum, a nomeação direta, e o nepotismo cruzado são proibidos. Marcílio, e se não tivesse lei? Se a lei não proibisse, seria possível? Mesmo assim, não seria possível, porque o Supremo entende que a súmula vinculante número 13 se aplica independentemente de lei. O artigo 17 já trata da posse. Nós sabemos, né, que primeiro nós temos a nomeação e em seguida a posse. A posse ocorre com a assinatura do termo. Você então vai assinar o termo de posse quando aprovado no seu concurso ou se nomeado para um cargo em comissão. E esse termo de posse tem as suas atribuições, direitos e deveres inerentes ao cargo. Essa posse deve acontecer no prazo de 30 dias contados do ato de nomeação. Então, foi nomeado, 30 dias para ser empossado, tá? É uma regra comum aí dentro dos estatutos. A posse ocorre com a assinatura do respectivo termo, do qual devem constar as atribuições, como nós falamos, e pode acontecer mediante procuração. No entanto, se a pessoa não tomar posse, fica sem efeito o ato de nomeação, né? Então, apenas para que você conheça, é possível, por expressa previsão, o posse por meio de procuração. Depois da nomeação, posse. Depois da posse, exercício. O artigo 19 prevê que o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público e que ele deve acontecer dentro de 5 dias úteis. Então, contados da posse, 5 dias úteis para você entrar em exercício. Cuidado, porque se o servidor não entrar em exercício, ele será exonerado. Lembre-se, eu sei que isso é muito do direito administrativo, mas vale a pena lembrar que uma pessoa que é nomeada e não toma posse, a nomeação é tornada sem efeito. A pessoa que toma posse, mas não entra em exercício, ela é exonerada, tá? E isso já foi objeto de cobrança aí em provas também, ó. Apenas para que você veja uma questão que está perguntando. Após tomar posse em cargo efetivo, o servidor público terá 5 dias úteis para efetivamente começar a desempenhar o cargo, né? Questão que está certa com fundamento no artigo 19, parágrafo 2º da Lei Complementar 840. Então, muita atenção a esse dispositivo que com certeza será cobrado na sua provinha. O artigo 22 prevê então o seguinte: você foi nomeado, né? Foi empossado, entrou em exercício, agora você vai passar pelo estágio probatório durante o prazo de 3 anos, seguindo a sequência do que consta na Constituição Federal, artigo 41. O servidor pode desistir do estágio probatório e, se ocupar um cargo, né, será reconduzido a ele, se tiver um cargo anteriormente no qual já possuía estabilidade. Para quem não conhece, essa é uma forma de provimento derivado do cargo público chamada de recondução. Recondução, tá? A recondução acontece quando o servidor público estável é inabilitado no estágio probatório, desiste do estágio probatório ou quando o seu ocupante titular do cargo é reintegrado, ele também é reconduzido. Vamos falar sobre isso mais à frente. Olha, cuidado! O servidor em estágio probatório, o que é que ele pode fazer? Primeiro, ele pode exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança. Então, o fato de estar em estágio probatório não retira essa possibilidade dele. E ele pode ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou equivalente de nível hierárquico. São duas coisas possíveis. Só que cuidado, tá, gente? Como nós veremos mais à frente, o servidor que se encontra em estágio probatório, ele tem algumas limitações, principalmente para licença e afastamento. Por exemplo,
licença para trato de assunto particular, licença para estudo, né? Então tem que ter um pouquinho de cautela. Mas essas duas coisas são permitidas expressamente ao servidor que é ocupante aí de cargo e que está em estágio probatório. Se o servidor ele for reprovado no estágio probatório, ele deve ser exonerado ou reconduzido ao cargo de origem se ele tinha e era estável. Cuidado! No caso de reprovação em estágio probatório, é exoneração e não demissão, tá? Ponto muito importante lá do direito administrativo. Demissão é uma punição. Ser inabilitado no estágio probatório não é uma punição. Olha aqui, isso já foi cobrado em prova. A respeito do regime, assinala a opção correta. Será reconduzido ao cargo de provimento efetivo anteriormente ocupado, no qual possuía estabilidade, o servidor que desistir do estágio probatório, né? Então, nós já abordamos isso, que é possível desistir do estágio probatório para retornar ao cargo anterior. Famosa recondução. Cuidado! O servidor ocupante de cargo provimento efetivo, regularmente aprovado estágio probatório, adquire o quê? Estabilidade. E, nesse caso, ele só perde o cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Artigo 41, parágrafo 1º. Só que, muita atenção, né? Lá no artigo 41, parágrafo 1º, nós temos 3 hipóteses, né? E uma delas não é possível. Nós temos, basicamente, a demissão por meio de um processo administrativo disciplinar, que pode, por meio de sentença judicial, que pode, e tem por avaliação periódica de desempenho nos termos de lei complementar. Como ainda não foi regulada, não pode por meio de avaliação periódica de desempenho, já que não temos lei complementar dispondo sobre esse assunto. Norma de eficácia limitada, tá? Cuidado, olha, o artigo 46 proíbe a acumulação de cargos públicos. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários nas hipóteses constitucionais que se replicam na lei complementar. 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissão regulamentada. Tópico que já foi cobrado em outras provas, muito importante porque essa parte de acumulação de cargos públicos necessita da consciência do servidor que vai assumir. E cuidado, porque ela se aplica também ao âmbito aí das sociedades de economia mista e empresas públicas. O artigo 46 prevê ainda que é proibida a acumulação remunerada desses cargos e o parágrafo 1º diz que presume-se como cargo de natureza técnico-científica para os fins do inciso 2 qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tá bom? Então, essa é a ideia. Se, para fins do inciso 1, é possível uma pessoa ter um cargo de professor e outro técnico e científico, esse outro técnico e científico não se cumpre apenas com a nomenclatura, não é apenas ser um cargo de nome técnico. Ele tem que exigir conhecimento de educação superior ou de educação profissional na forma e nas condições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Coisa que já fazia parte do entendimento do Supremo Tribunal Federal em alguns precedentes. Tranquilo? Veja bem, então, o dispositivo seguinte que nós vamos analisar já fala sobre provimento de cargo público. Então, eu posso ser nomeado, tenho que observar as regras, tenho que observar a forma, tenho que observar nomeação, posse, né? E, enfim, exercício, tenho que observar a vedação ao nepotismo, tenho que observar a vedação à acumulação remunerada de cargos, mas a Lei 840, ela traz, então, as formas de provimento. A nomeação, que é a forma originária, que nós já começamos a falar, e as outras, reversão, aproveitamento, reintegração e, principalmente, muito cobrado, a recondução, tá? O que não retira aí o caráter de outras hipóteses que já conhecidas na Lei 8.112, né, como, por exemplo, a promoção, mas que aqui não está descrito expressamente, que não significa que não seja uma forma de provimento derivado também. Vamos lá. O que a Lei 840 traz sobre esse assunto? Primeiro, acerca da reversão, que é uma forma derivada. A reversão, para quem não sabe, acontece com o retorno à atividade do servidor aposentado. Então, a reversão é uma forma de provimento que está relacionada diretamente ao conceito de
aposentadoria, tá? Aposentadoria. Então, se a pessoa se aposentou e quer retornar ao serviço, é possível por meio da reversão. Quando, Marcílio? Quando no caso de invalidez, a pessoa ela fica reabilitada, ou quando constatada administrativa ou judicialmente a insubsistência dos fundamentos de concessão de aposentadoria. Então, administrativa ou judicialmente, se verifica que aqueles fundamentos da aposentadoria não subsistiam, a pessoa deve então retornar ao serviço. E o fato mais cobrado, que é a aposentadoria voluntária, que a pessoa pediu aposentadoria, mas se arrependeu e quer voltar. Pode? Pode, desde que haja manifesto interesse da administração, expresso em edital que fixe os critérios de reversão voluntária, com igualdade de condições, tenha decorrido menos de 5 anos da data da aposentadoria e haja cargo vago. Então, esses são os 3 requisitos para que aconteça a reversão. É de 15 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo na data em que tomou ciência da reversão e não pode reverter o aposentado que tenha completado 70 anos em virtude da compulsória. Então, a reversão é regulada pela Lei Complementar 840 com estes requisitos, que evidentemente podem ser cobrados na sua prova, como já foi. Olha aqui uma questão, né? O retorno à atividade do servidor aposentado, na Lei Complementar 840, é considerado como reversão, tá? Então, é uma questão que às vezes nem está cobrando uma peculiaridade da lei, mas pode eventualmente ser exigida de você, tá bom? Olha, o servidor só pode ser posto em disponibilidade nos casos da Constituição e a remuneração do servidor posto em disponibilidade será proporcional ao tempo de serviço. Não pode ser inferior a 1/3 do que recebia no mês anterior ao da disponibilidade. Coisa bem interessante, prevista no artigo 38 e que tem a ver com outra forma de provimento, que é o aproveitamento. O servidor que está em disponibilidade e vai retornar, ele será aproveitado, tá? E aí, o retorno à atividade do servidor em disponibilidade é feito mediante observância desses requisitos. Tem que ser no mesmo cargo ou em cargo resultante da transformação do cargo anteriormente ocupado, em outro cargo observada a compatibilidade de atribuições e vencimentos ou subsídio do cargo anteriormente ocupado. Então, não é porque o cara está em disponibilidade que ele pode voltar já num cargo acima. Ele tem que voltar no mesmo cargo, no que está transformado, ou mesmo em um cargo compatível com a situação dele. Temos ainda a reintegração também como forma de provimento do cargo público, né, de forma derivada, que é quando o servidor ele se reinveste no cargo que ocupava anteriormente em virtude da invalidação de sua decisão, de sua demissão por uma decisão administrativa ou judicial com o restabelecimento dos direitos que deixou de oferir no período em que esteve demitido. Então, por exemplo, um servidor que foi demitido sem processo administrativo disciplinar, ilegalmente, ele consegue uma decisão para retornar, ele retorna, inclusive, com direito a tudo que ele teria. Parágrafo 1º prevê que, na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor fica em disponibilidade. Então, se o cargo não existe mais, disponibilidade. Encontrando-se provido o cargo, o ocupante ele será reconduzido, é uma hipótese de recondução. Só que a recondução, o cara que está sendo reconduzido não tem direito à indenização, tá? Ou aproveitado em outro cargo, ou ainda colocado em disponibilidade. E é de 5 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao cargo contado da ciência do ato de reintegração. Então, tomou ciência da reintegração, ele então será reintegrado e terá 5 dias úteis para começar a atividade. E por fim nós temos a recondução também aqui, que é o retorno do servidor estável ao cargo que ocupava anteriormente em 3 hipóteses. 1, reprovação no estágio probatório. Então imagine, o cara é agente de polícia e passou para delegado, mas no cargo de delegado ele foi inabilitado no estágio probatório, será reconduzido para agente de polícia. É a primeira hipótese. 2, desistência no estágio probatório. Então ele passou para delegado de polícia, mas desistiu do estágio probatório, retorna para o cargo de agente de polícia. Ou reintegração do anterior ocupante. Então o delegado de polícia, né, foi demitido ilegalmente, o que era agente de polícia passou para delegado, ocupou o cargo dele. Quando o originário consegue invalidar a decisão e retorna, aquela pessoa que está ocupando ela é reconduzida para o cargo de agente, sem direito à indenização.
Lembre-se, a reintegração dá direito à indenização. A recondução não dá direito à indenização. Se o cargo estiver provido, né, o servidor tem direito de ser aproveitado em outro cargo. O servidor tem direito de retornar ao cargo até o dia seguinte, ao da ciência do ato de recondução. Então, são pontos aqui bem interessantes que, evidentemente, também já foram cobrados em prova, como a recondução aqui, ó. Nesse caso aqui, uma prova até de defensor público cobrando a recondução com as 3 hipóteses: reprovação, desistência e reintegração, dado como certo, tá bom? Para que você veja que todos esses casos são exigidos em prova. No próximo bloco, nós daremos sequência analisando outros trechos da Lei Complementar 840. Então, forte abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. No bloco anterior, na parte final, nós vimos o provimento derivado de cargo público, falando um pouquinho sobre recondução, sobre reintegração, sobre reversão, tudo isso no âmbito da Lei 840, Lei Complementar, que rege o regime jurídico dos servidores públicos do DF. Vamos então agora dar sequência, analisando mais alguns aspectos dessa lei, que é uma lei bem grande, bem completa, mas que, por outro lado, você também encontra diversas questões para treinar, o que é muito bom. Tranquilo? Então, respira fundo, não perca o ritmo e se mantenha sempre firme aí. Vamos lá. Ao lado do provimento dos cargos públicos, nós temos um contraponto, que é a vacância. Bem, se eu posso preencher um cargo através do provimento, eu também posso deixá-lo vago, e isso é o que a gente chama de vacância. A Lei Complementar 840 também trata da vacância, ou seja, de quando o cargo deverá ficar vago, sem ninguém. Basicamente, são essas as situações aqui, ó, previstas no artigo 50 da Lei Complementar 840. A vacância de cargo público decorre de 1. Exoneração. A pessoa que é exonerada, ela deixa o cargo vago. 2. Demissão. A demissão já é uma penalidade. Uma vez demitido o servidor, o cargo ficará vago. 3. Destituição de cargo em comissão, que também é uma penalidade, só que destinada a quem ocupa cargo em comissão e não cargo efetivo. Uma vez destituído, o cargo, então, ficará vago. 4. Aposentadoria. Isso mesmo. O servidor público que se aposenta, ele deixa o cargo, ele sai da atividade, vai, então, para a inatividade. E na inatividade, esse servidor público, então, ele ficará recebendo seus proventos, mas o cargo estará vago, já que não terá ninguém exercendo. Então, é uma hipótese de vacância. Falecimento, por óbvio, né? O servidor que ocupa um cargo e vem a óbito, ele deixa aquele cargo vago, por isso é uma hipótese de vacância. E o inciso 6 ainda fala de perda do cargo nos demais casos previstos na Constituição Federal. Então, se alguém perde um cargo, por exemplo, em uma ação de improbidade administrativa, nós temos uma situação de vacância deste cargo, né? Está lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, prevendo entre as penalidades da improbidade a perda de cargo. Apenas um exemplo para que você veja aqui. Todas essas situações, então, são contrapostas ao provimento. Aquele cargo que existia, ele fica vago e poderá, então, ser preenchido por uma nova pessoa. Se um cargo for de provimento efetivo, esse novo preenchimento dependerá de um concurso público. Se for cargo em comissão, será de livre nomeação e de livre exoneração. Muito cuidado com um detalhe aqui que de vez em quando cai em prova. Os candidatos tendem a confundir, e a banca explora isso, a diferença de exoneração para demissão. São coisas diferentes, mas fazem parte, são espécie de vacância. Qual a diferença de exoneração para demissão, Marcílio? A exoneração é também a extinção do vínculo do servidor público, mas não pode ser utilizada como forma de punição, enquanto que a demissão é uma penalidade, inclusive a penalidade máxima prevista no regime disciplinar dos servidores. Então é muito importante que você tenha em mente de que a exoneração não pode ser utilizada como meio de penalização de um servidor público. Se for para penalizar, deve-se aplicar as penalidades previstas na lei, advertência, suspensão, demissão e assim por diante. Por que eu estou falando disso? Vamos lá, a própria lei trata do assunto e pode ser cobrada de você.
O artigo 51 da Lei Complementar 840 prevê que a exoneração de cargo de provimento efetivo poderá se dar a pedido do servidor ou de ofício. Então, veja, se você é ocupante de um cargo de provimento efetivo, você pode ser exonerado? Pode. Primeiro a pedido. Então, por exemplo, você passou no concurso público para outro cargo, né? Você era aí analista da defensoria, você passou para defensor público. Você pode, então, requerer espontaneamente, de forma voluntária, a exoneração do seu cargo de analista para assumir o cargo de defensor público. É possível isso, Marcílio? Sim, é possível tranquilamente. E o ato que vai conceder isso é uma exoneração, não é uma demissão. Mas também a exoneração pode acontecer de ofício, ou seja, a própria administração pode te exonerar. Mas, Marcílio, você falou que a exoneração ela não pode ser um ato punitivo. Realmente, não pode. Respire fundo. Embora não possa ser um ato punitivo, existem duas situações, inclusive já mencionadas nos blocos anteriores, que geram a exoneração de um servidor ocupante de cargo de provimento efetivo. Quais são essas situações, Marcílio? Primeiro, quando você tem, por exemplo, a reprovação de um servidor em um estágio probatório. Então, você passou no seu concurso, você está em estágio probatório e na sua avaliação você vem a ser reprovado. Não é uma penalidade. Apesar de que algumas pessoas possam pensar, não é uma penalidade. A inabilitação no estágio probatório, ela não vem por conta do cometimento de uma infração, mas sim pela insuficiência no desempenho do cargo. Então, a inabilitação do estágio probatório tem como consequência a exoneração. Eu, quando estava em estágio probatório, de 6 em 6 meses eu ia lá, mostrava minhas petições, ia lá. Eu atuo como procurador de Estado de Goiás, então é uma regulamentação diferente. Mas tem estágio probatório, como qualquer outro cargo efetivo. Então eu apresentava minhas petições, eu era avaliado por essa petição, havia uma deliberação se eu estava aprovado ou não, até que ao final, com 3 anos de exercício, com 3 anos de estágio probatório, concluí e me tornei um servidor público estável, tá? O servidor público, procurador do Estado, ele não é vitalício, ele é estável, diferentemente do que algumas pessoas pensam. Nós não fazemos parte do judiciário nem do MP. Os únicos que têm vitalicidade nesse contexto é judiciário e MP, né? Então, é um pouquinho diferente. Tribunal de Contas também tem. Mas, enfim, então, de ofício, quando uma pessoa, por exemplo, é inabilitada no estágio probatório, você tem a exoneração. E a segunda situação, Marcílio? A segunda situação nós falamos também, quando nós abordamos a nomeação, posse e exercício. A pessoa que é nomeada, mas não entra em posse, a nomeação é tornada sem efeito. Mas a pessoa que é empossada, ou seja, ela assina o termo de posse, mas não entra em exercício, a consequência não é sem efeito, mas sim a consequência é a exoneração. A própria Lei Complementar 840 trata do assunto, e é esse dispositivo que pode ser cobrado de você. O parágrafo único do artigo 51 prevê que a exoneração de ofício dá-se-á, cuidado, exclusivamente quando o servidor, duas hipóteses, inciso 1, for reprovado no estágio probatório, primeira situação que eu falei, foi reprovado no estágio probatório, consequência, exoneração, não é uma penalidade. Inciso 2, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido. Neste caso, como eu falei, não é tornar-se em efeito a posse, a consequência é a exoneração. E neste caso, ela acontece de ofício por quê? Porque independe da vontade da outra parte. Tranquilo? Então é isso que nós temos e provavelmente poderá ser cobrado na sua prova. Atenção, no entanto, a um detalhe. Essa regra em relação à exoneração, ela vale para quem é ocupante de cargo de provimento efetivo. Se, por outro lado, você for ocupante de cargo em comissão, aí, meu querido, você sabe muito bem que você não tem estabilidade. Então, a sua exoneração pode acontecer a critério da autoridade competente, ela vai avaliar de acordo com a conveniência e oportunidade, de acordo com o que ela achar melhor, se te exonera ou não, livre exoneração e livre nomeação, ou a pedido do servidor. Se você ocupa um cargo em comissão e você não quer mais, você também pode requerer a sua exoneração. Cuidado, no entanto, com um detalhe. Exoneração
mesmo no âmbito de cargo em comissão, não é uma penalidade. Logo, não é possível aplicar a exoneração como pena. Você tem a destituição do cargo em comissão, que inclusive nós vimos aqui, ó, é uma hipótese de vacância. Inciso 3, destituição de cargo em comissão, aí sim é uma penalidade. Mas a exoneração não pode ser utilizada como caráter de pena. Tanto é que não fica registrado nos assentos funcionais do servidor, tá? Então, no caso de cargo em comissão, a exoneração é livre. Pode ser exonerado a qualquer momento pela autoridade, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, ou pode ser exonerado a pedido, conforme consta do artigo 52 da Lei Complementar 840. Tranquilo? É claro que aqui, gente, eu não estou trazendo todos os artigos ipsis literis da Lei Complementar 840. A leitura integral dessa lei não dá para a gente fazer durante a aula, mas dá para a gente pegar os principais, aqueles que mais podem cair em prova, que têm probabilidade ou que já caíram, né? Antes de fazer essa aula, eu levantei todas as questões que nós tínhamos, que constam inclusive das pílulas do conhecimento em que você tem a resolução. Então, é por isso que nós estamos selecionando pontos específicos com grande recorrência. Veja bem, o outro ponto muito importante diz respeito ao deslocamento do servidor no âmbito da administração pública. Como assim, Marcílio? Você passa para o seu cargo, você se torna analista, mas dentro da defensoria existem várias áreas para você atuar. Você pode atuar, né, sei lá, com a área penal, você pode atuar com a área tributária, você pode atuar com a área civil, tem diversas áreas. E você gostaria de se movimentar, né, no âmbito das unidades estruturadas que existem. Ora, isso é um deslocamento. Ou mesmo, a Defensoria Pública resolve fazer uma cessão sua para outro órgão. Será que é possível? Será que não é possível? Como é que acontece? Bem, a Lei Complementar 840 rege esse deslocamento do servidor público através de dois institutos principais, que é a remoção e a redistribuição. E também trata da famosa substituição, que também normalmente aparece junto desses dois. Vamos então entender a diferença entre eles. O artigo 41 trata da remoção e trata no 42 da permuta, que são formas de, então, termos um deslocamento. O artigo 41 prevê que a remoção é o deslocamento da lotação do servidor, veja, no mesmo órgão, na mesma autarquia ou fundação, e na mesma carreira, de uma localidade para outra. Por exemplo, como é que acontece a remoção? Eu sou procurador do Estado. Aqui na Procuradoria de Goiás nós temos várias divisões. Tem Procuradoria Tributária, Procuradoria do Patrimônio Público, Meio Ambiente, Procuradoria, enfim, né, Judicial. Quando eu passei no concurso, eu estava em uma dessas procuradorias, mas eu queria mudar. Então, eu participei de um processo e fui, então, removido. Perceba, eu não saí da procuradoria para outro órgão, eu continuo como procurador. Apesar disso, essa movimentação, que é dentro da própria procuradoria, tem um nome. E esse nome é a remoção. Então, cuidado, porque a remoção acontece no mesmo órgão. Isso pode acontecer também através de permuta, gente, porque o artigo 42 prevê. O artigo 42 estabelece que é lícita a permuta entre servidores do mesmo cargo mediante autorização prévia das respectivas chefias. Então, imagine na minha situação que eu tenha combinado com outro procurador, vamos trocar, você vem para cá e eu vou para aí. Vamos fazer uma permuta, né? Se eu fosse aqui no caso do DF, né, eu sou procurador em Goiás, mas pela regência da Lei Complementar 840 é possível essa permuta, né? Agora, para que essa permuta aconteça, é necessário o quê? Autorização prévia das respectivas chefias, porque elas serão impactadas, né, no trâmite diário, no dia a dia, na atividade. Ter uma alteração de servidor é algo muito impactante, muito importante, e por isso é algo que deve ser tratado sempre com autorização respectiva na escala hierárquica. A redistribuição, por outro lado, é diferente da remoção, e em provas objetivas você jamais pode confundir. O artigo 43 prevê aqui que a redistribuição é o deslocamento do cargo. O cargo muda, veja, enquanto a remoção é o deslocamento da lotação do servidor, a redistribuição na Lei Complementar 840 é o deslocamento do cargo. Então, o cargo muda
Não é você que muda de cargo, mas o cargo anda, mesmo ele estando ocupado ou mesmo ele estando vago. O cargo muda para outro órgão, autarquia ou fundação do mesmo poder. Então esse cargo ele é enviado para outro órgão, autarquia ou fundação. Essa de redistribuição, por óbvio, ela é um pouco mais drástica do que a remoção, porque não é uma mera movimentação interna do órgão. O cargo está saindo de um lugar para outro. E por isso, a própria Lei Complementar 840 diz quando é que essa redistribuição pode acontecer. Quando? Inciso 1. Para cargo de uma mesma carreira, no caso de reorganização ou ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço. Então, você tem aí uma necessidade de ajustar o serviço em virtude do aumento da demanda. Por exemplo, por conta aí da quarentena, né? Por conta do Covid e tudo mais. Bem, esse reajustamento pode acontecer. Inciso 2, no caso de extinção ou criação de órgão, autarquia ou fundação. Também pode haver redistribuição. Então, um órgão é extinto, você é colocado em disponibilidade, aquele cargo ele pode ser, por exemplo, redistribuído para outro lugar. Então, muito cuidado. Enquanto a remoção acontece, quero que você tenha muita atenção, no mesmo órgão, autarquia ou fundação, a redistribuição, por outro lado, acontece para outro órgão. Enquanto a remoção envolve o deslocamento da lotação, a redistribuição envolve o deslocamento do cargo ocupado ou vago. E essa distinção entre remoção e redistribuição, por óbvio, é cobrada em prova e você precisa conhecer. Uma questão aqui para você ver como já foi cobrado, inclusive pela banca que você está se propondo a fazer, tá? Lá nas pílulas, eu sempre digo assim, gente, é muito importante você entender o perfil da banca. O que a sua banca gosta de cobrar, quais são as preferências que ela tem, quais são os tópicos mais exigidos, né? Eu tenho livros publicados pela Juspodium com assertivas da banca CESP e Sebrasp em direito constitucional e administrativo. Né? Por quê? Conforme você vai analisando as assertivas por tópico, organizado, você consegue entender o raciocínio da banca e perceber que ela cobra as mesmas coisas, gente, com modelos, é claro, diferentes. Por isso a importância de fazer sempre questões. Essa questão aqui foi de 2019, tá? Sobre legislação específica na parte de conhecimentos básicos. Com base nas disposições do regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, das autarquias e das fundações públicas distritais, Lei Complementar 840, julgue o item a seguir. A redistribuição consiste no deslocamento da lotação do servidor no mesmo órgão e na mesma carreira de uma localidade para outra. Tá certo, gente? Acabamos de estudar isso. Está errado. A redistribuição, não. Isso aqui estaria certo se fosse para a remoção. A remoção, de fato, acontece no mesmo órgão e envolve deslocamento de lotação. Então, perceba que esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para você é exigido na prática e você precisa treinar, né? Como eu sempre digo, treino duro, jogo fácil. Ao lado da remoção e da redistribuição, nós temos mais um conceito, mais um instituto trazido pela Lei Complementar 840, que é a famosa substituição. O artigo 44 da lei prevê expressamente esse instituto, ao dizer o seguinte: o ocupante de cargo ou função de direção ou chefia ele tem um substituto indicado no regimento interno. Veja, no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designado pela autoridade competente. Esse dispositivo ele se fundamenta, inclusive, no princípio da continuidade do serviço público. Para que o serviço público não seja interrompido em sua atividade diretiva, tem que ter substituto. Então, imagine, por exemplo, né, é normal aí dentro da defensoria onde você vai atuar que tenha um chefe de unidade. Esse chefe de unidade, ele normalmente lidera outras pessoas. Ele atua na direção, né, daquela unidade. Agora, veja que loucura, né? Se esse chefe ele tiver algum problema, adoecer, etc., e eventualmente ele não puder comparecer ao serviço, e agora? Vai ficar sem uma direção? Não, vai ter. Ou o regimento interno da instituição deve indicar, ou, no caso de omissão, que é o que mais acontece, deve ser previamente designado pela autoridade competente.
e isso vai permitir o quê? A continuidade do serviço de maneira que ele não seja interrompido. O princípio da continuidade do serviço público, que é um princípio implícito do direito administrativo, tá? Então, cuidado com esses institutos. O artigo 47 ainda prevê que, ressalvados os casos de interinidade e substituição, que nós mencionamos, o servidor não pode, exercer mais de um cargo em comissão ou função de confiança. Então, ele não pode ter 2 cargos de comissão ou 2 funções de confiança, até porque isso iria gerar um excesso de trabalho, uma falta de organização, contrapõe-se, portanto, ao princípio da eficiência. E inciso 2, ele também não pode acumular cargo em comissão com função de confiança. Não pode, tá? Inclusive, sabemos, de acordo com o artigo 37, inciso 5, que o servidor, para ter uma função de confiança, ele tem que ter antes um cargo de carreira, mas não cargo em comissão. Então, cuidado com esse artigo 47 que pode ser cobrado na sua prova, né? Então, fique muito atento. Os institutos da remoção, da redistribuição e até mesmo o instituto da substituição são institutos muito claros que podem ser cobrados na sua prova. Bem, levando em consideração esse dispositivo, separei outro aqui muito importante que trata de algo que estatisticamente já foi cobrado em prova, mesmo na parte de legislação específica, que é o caso de alguém acumular indevidamente. Então, imagina, a pessoa não está como substituto, a pessoa está acumulando atividades, cargo, emprego ou função pública, e essa acumulação ela é ilegal. Nós sabemos que a Constituição Federal trata da acumulação de cargos públicos, vedando essa acumulação como regra. A Lei Complementar 840 não foge muito disso. Ela também prevê essa vedação de acordo com o texto constitucional. Você não pode acumular cargos em empregos públicos, salvo 2 cargos de professor, um de professor com outro técnico e científico e 2 de profissionais da área de saúde com profissão regulamentada. Mas, de vez em quando, acontece de alguém acumular um cargo de forma ilegal. E aí, Marcílio, qual a consequência? O artigo 48 da Lei Complementar 840 trata do assunto. Ela prevê que, verificada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas ou proventos de aposentadoria, o servidor deve ser notificado para apresentar, não é defesa, cuidado, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias contados da ciência da notificação. Então, no primeiro momento, a administração pública verificou uma acumulação ilegal, deve notificar o servidor e ele tem 10 dias da ciência para optar, dizer, não, eu não quero esse, eu quero continuar no outro cargo. Cuidado com um detalhe. A acumulação de cargos públicos, essa proibição se aplica para empresa pública e sociedade de economia mista? A resposta é sim. Fala-se inclusive em empregos. E a lei orgânica do DF também trata do assunto. Lá também se prevê, por volta do artigo 19, a proibição. Por quê? Porque, de fato, as sociedades de economia mista e empresa pública, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, e elas são direito privado, elas se submetem aos princípios administrativos e, por isso, veda-se essa acumulação também no âmbito de empresa pública e sociedade de economia mista. Marcílio, e a aposentadoria? Pode acumular provento de aposentadoria com remuneração de atividade de mais um cargo? Só se for acumulável nos termos da Constituição. O artigo 48 também fala proventos de aposentadoria. Eu posso ter 2 aposentadorias se forem decorrentes de 2 cargos acumulados. Mas, se a administração pública verificou a acumulação ilegal de cargos públicos, notifica o servidor e ele tem 10 dias para dizer a sua opção, qual cargo ele pretende ficar, para, então, ser exonerado do outro. É o que o parágrafo 1º diz. Em decorrência da opção, o servidor, então, será exonerado do cargo, emprego ou função, porque não mais tenha interesse. Então, se o servidor estava acumulando 2 cargos que não são acumuláveis, por exemplo, 2 cargos de nível médio que não são acumuláveis, ele fará a opção por um e será exonerado do outro. Um ponto aqui ainda importante sobre o assunto. Olha, o parágrafo 3º prevê que se o servidor não fizer a opção no prazo deste artigo, o setor de pessoal da repartição deve solicitar à autoridade competente a instauração de processo disciplinar para apuração e regularização imediata. Marcílio, isso é regime disciplinar? Sim, a gente vai tratar do regime disciplinar mais à frente, com calma. Mas
regime disciplinar é algo muito recorrente e na acumulação ilegal é algo presente. Se você acumula 2 cargos de maneira ilegal e não opta por um deles, presume-se a sua ilegalidade, o cometimento daquela infração, né? E vai ser apurado em um processo administrativo disciplinar. Veja, a consequência final deve ser a demissão, porque você está acumulando um cargo de maneira ilegal. Mas esse processo administrativo disciplinar tem uma regra própria no parágrafo 4º. Instaurado o processo disciplinar, se o servidor, até o último dia do prazo para defesa escrita, fizer a opção de que trata este artigo, o processo deve ser arquivado sem julgamento de mérito. Então veja que interessante. Primeiro, o servidor ele é notificado para manifestar a opção dele no prazo de 10 dias contados da ciência. Mas se ele nada o faz, e aí, Marcílio? Aí o setor de pessoal notifica a autoridade competente que instaurará um processo disciplinar, um pouco mais rápido, processo sumário que a gente vai estudar mais à frente. Mesmo com esse processo disciplinar instaurado, ele será então intimado para a defesa e dentro do prazo para a defesa escrita, até o último dia, ele tem a possibilidade de fazer a opção. E se ele fizer a opção, a consequência será o arquivamento do processo, ou seja, ele sairá livre de qualquer penalidade. Então, embora tenhamos essa regra de acumulação ilegal, a pessoa ela pode optar, né? Parece muito com o modelo da 8.112, ela opta e não é considerada de má-fé. Tá? Muito cuidado, porque esse é um detalhe que com certeza pode cair na sua provinha. Um outro ponto, o último ponto aqui na nossa análise da Lei 8.840, né? A gente falou aqui sobre remoção, redistribuição, sobre substituição, sobre essa acumulação ilegal. Mas existe uma outra coisa que a lei também regula e ela não trata lá na parte de provimento derivado, como é a Lei 8.112, ela trata mais à frente, que é a famosa promoção. A promoção também é uma forma de deslocamento, você sai de uma coisa, de um cargo para outro dentro de uma escala, né? E a promoção dentro dessa estrutura, ela não está apontada aqui na Lei Complementar 840 como forma de provimento derivado. Como é que ela se apresenta, né? Ela está mais à frente. No artigo 56, salvo disposição legal em contrário, a promoção é a movimentação de servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente anterior. Então você tem classes, né? Por exemplo, você tem a classe, imagine, a classe B, é uma classe, analista classe B, por exemplo, e aí você sai para a classe A, recebendo mais por isso. Essa saída de um para o outro é considerada como promoção. Perceba, você não deixa de ser analista, você continua o mesmo. Estou pegando um exemplo hipotético, mas dentro da tua carreira, a ideia de promoção vem de carreira, você então consegue evoluir recebendo mais. Existem aí carreiras em que você entra com 10 mil, 8 mil reais e sai com 20, 22 mil reais, né, conforme você vai progredindo com o tempo. E como é que faz para progredir, Marcílio? Parágrafo 1º. A promoção ela acontece sim, mas ela acontece por merecimento. Então, por exemplo, você publica artigo, faz mestrado, faz doutorado, né, recebe elogio funcional, etc. Ou por antiguidade, na forma do plano de carreira de cada categoria funcional. Então, né, tem que observar, é claro, a lei da categoria. A lei vai dispor sobre como é que acontece, mas os critérios devem envolver merecimento, ou seja, a sua evolução, a sua qualificação, o seu trabalho, e a antiguidade, o tempo que você está no cargo também é levado em consideração. Normalmente de forma alternativa, né? Ou um ou outro de acordo com o tempo, de acordo com a evolução. Então, muito cuidado também com a promoção. Pois bem, nesse bloco tratamos então da remoção, da redistribuição, da substituição, falamos da acumulação ilegal e da promoção, tudo isso envolvendo o regramento específico da Lei Complementar 840. No próximo bloco, nós daremos sequência, continuando a avaliação dessa lei em outros aspectos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado, pessoal!